Olá amigos, vamos continuar o nosso estudo do profeta Daniel. Hoje vai ser o capítulo 9, na primeira parte. É uma oração de Daniel e vamos já avançar. Diz assim: No primeiro ano de Dário, filho de Xerxes, da raça dos Medos, que assumiu o controle do reino dos caldeus, o primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, esforçava-me por entender nas Escrituras o número dos anos que, segundo a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, haveriam de completar-se sobre as ruínas de Jerusalém, isto é, 70 anos. Então, contextualizando, este Daniel era um judeu, um jovem nobre, que tinha sido levado cativo para a Babilónia, porque o reino de Judá, que era o segundo reino do sul do povo de Israel, as 10 tribos acima foram levadas em cativeiro em 720-22 pela Assíria, e ficou o reino de Judá com a pequena tribo de Benjamim sempre junto, aqui na Babilónia também é o cativeiro, o segundo cativeiro deste reino do sul. Daniel estava agora numa fase do cativeiro que é a segunda fase. Eu já vou mostrar novamente a estátua. Ele tinha tido o rei tinha tido um sonho que Daniel interpretou de uma estátua, onde a cabeça de ouro era o rei da Babilónia, e depois iam suceder-se vários impérios. Neste momento, Daniel conta no capítulo 9 que no primeiro ano de Dário, filho de Xerxes, da raça dos Medos, tem raça aqui, mas é o povo dos Medo-Persas, foi o segundo império que vai governar também ali na região da Babilónia, mas já é outro povo. Eu vou mostrar-vos de seguida, para relembrar a estátua do Nabucodonosor, do sonho, que Daniel interpretou. A cabeça de ouro era o rei naquela época que teve o sonho, Nabucodonosor. Houve depois alguns sucessores dele e agora Daniel está a ter um sonho, uma revelação nesta fase dos Medo-Persas. Relembrando também, no capítulo 7, houve outro sonho. Este era um sonho de Daniel, não era do rei, onde ele sonhou também com os impérios que iam acontecer, que iriam existir, mas em forma de animais. Também Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. No capítulo 8, que foi o último capítulo, Daniel teve novamente um sonho, mas eram dois animais que representavam a fase dos Medo-Persas e a Grécia. São várias formas, na profecia acontece isso. A mesma coisa ou uma fração de algum acontecimento é relatado de formas repetidas e diferentes para realçar uma característica. No caso destes animais e daqueles animais, há sempre no final, no último reino que é relatado naquele sonho figurado, um líder que é mau, que é uma figura do governador mundial, do anticristo, daquilo que quiserem chamar, que se vai revelar. Ou seja, em cada império há um líder que é uma figura, é um tipo desse governador mundial que será o apogeu de todos os impérios. Ali também, porque na Grécia também houve um que também profanou o templo, que blasfemou, e tal como em Roma, também, aqui no caso de Roma foi o general Tito que destruiu o templo, foi essa figura, ali também houve, e eu já falei disso nos últimos vídeos, só estou a recapitular. Então, estávamos aqui, Daniel começou a relatar que estava no reino de Dário. Aqui não é uma visão, Daniel aqui não vai contar uma visão. Daniel aqui está a contar que naquele período do rei Dário, quando estamos no segundo reino,
eu vou repetir, no primeiro ano de Dário, filho de Xerxes, da raça dos Medos, que assumiu o controle do reino dos caldeus, o primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, esforçava-me por entender nas Escrituras o número de anos que, segundo a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, haveriam de completar-se sobre as ruínas de Jerusalém. Então, houve uma destruição de Jerusalém, houve este cativeiro, e agora Daniel, ali, naquele período dos Medo-Persas, no segundo, podemos dizer que era o segundo animal, quando houve a visão dos 4, Daniel tentou entender quanto tempo é que ia durar aquele cativeiro. E então ele estudava as Escrituras, não havia uma Bíblia, como nós temos hoje, nem sequer o Tanakh, que é usado pelos judeus, que equivale também ao Antigo Testamento das Bíblias cristãs, mas havia pergaminhos, havia escritos, e o profeta Jeremias, que está na nossa Bíblia, já tinha escrito as suas profecias, e ali na Babilónia Daniel teve acesso. Foi na Babilónia, durante este cativeiro, durante estes 7 anos, que foi criado uma espécie de um cânon, foram selecionados escritos e foi escrito o Velho Testamento na escrita quadrada que existe hoje. Antes havia o paleo-hebraico, que era uma escrita mais primitiva, e foi ali que se recompilou tudo e organizou e selecionou, porque eles na Babilónia perceberam que não poderiam continuar em pecado perante Deus, que reconheceram que andavam afastados de Deus e que já as outras 10 tribos teriam sido levadas e agora Judá também tinha ido em cativeiro. E se eles não se arrependessem, não voltassem à palavra de Deus e à obediência aos mandamentos de Deus, eles não voltariam à sua terra. Então ali foi um período de arrependimento. E Daniel fazia parte destas pessoas ali, que buscava a Deus, que era uma pessoa de Deus, e estudava as Escrituras. Ele não era só um profeta que era próximo de Deus e ele recebia visões e revelações, mas ele estudava também os escritos, que eram inspirados dos profetas. Continuando. E eu voltei a minha face para o Senhor Deus, implorando-o em oração e súplicas, no jejum, no cilício e na cinza. Então, suplicando a Yahweh, meu Deus, fiz a minha confissão nestes termos. Ah, meu Senhor Deus grande e terrível, que guardas a aliança e o amor para os que te amam e observam os teus mandamentos. Então este Daniel, que estudava as Escrituras, estudava com certeza a lei, estudava os profetas, que esteve ali no meio daquelas pessoas que estavam a voltar para Deus, a arrepender-se perante Deus. Ele orou, e este capítulo 9, aqui grande parte relata esta oração que Daniel faz por ele e pelo seu povo. Por um lado, ele estudava, mas por outro lado ele buscava em oração. Agora, está aqui um termo, ele diz que buscava com oração e súplicas no jejum, no cilício e na cinza. Aqui, isto é uma Bíblia, é a versão da Bíblia de Jerusalém, eles chocaram aqui cilício. Este cilício eu fui ver, achei estranho, e fui ver e não está cá cilício. Eles fizeram uma adaptação do que faria sentido, mas o que está cá no original é uma palavra que até é semelhante a algumas traduções. É sac, e é uma palavra que quer dizer saco no sentido de uma veste fúnebre, uma veste de humilhação. Acontecia muito no Antigo Testamento. As pessoas, quando se queriam arrepender, vestiam-se de saco, que era uma roupa fúnebre de humilhação perante Deus. Então o que está aqui é que ele buscou em oração, em súplica, em jejum, em saco e cinza, que neste sentido de vestes fúnebres de humilhação perante Deus. E ele suplicou a Deus, dizendo, e fiz a minha confissão nestes termos. Ah, meu Senhor Deus grande e terrível, guardas a aliança. Todo o relacionamento entre Deus e este povo era baseado na aliança. Deus é um Deus de alianças. Deus fez aliança com Adão, Deus fez aliança com Abraão, Deus fazia alianças, que agora não vou desenvolver aqui, mas Deus fez alianças, fez com David. Quando Jesus veio para renovar a aliança, a nova aliança. Então, isto da aliança é muito importante e avançando. Continua a orar Daniel. Nós pecamos, cometemos iniquidades, agimos impiamente e rebelamo-nos, afastando-nos dos teus mandamentos e normas.
Não atendemos aos teus servos, os profetas que falavam em teu nome, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, a todo o povo da terra. A ti, Senhor, a justiça e a nós a vergonha no rosto, como acontece hoje para os homens de Judá, para os habitantes de Jerusalém, para todo o Israel, os de perto e os de longe, em todos os países para onde os dispersaste, por causa das infidelidades que cometeram para contigo. Sim, ó Yahweh, a nós a vergonha do rosto a nossos reis, nossos príncipes, a nossos pais, porque pecamos contra ti. Então este Daniel toma as dores do seu povo e diante de Deus diz, nós pecamos. Não que Daniel tivesse pecado, mas Daniel aqui assume os pecados do povo como numa intercessão perante Deus. Jesus também, quando vem à Terra, assume o nosso pecado num sacrifício pela humanidade. Aqui, Daniel, quando se coloca nesta posição de intercessor diante de Deus, diz também, nós pecamos, cometemos iniquidade, assume, encarna aqui o povo perante Deus. E fala de que o povo se afastou dos mandamentos de Deus. E é interessante porque ele agora coloca-se perante Deus, levando não só Judá, mas fala também do Israel que se dispersou. É interessante porque depois de haver o cativeiro assírio, aquelas tribos, as 10 tribos, desaparecem na maioria. O rei da Assíria coloca naquele território, que é hoje Israel, coloca naquele território outros 5 povos misturados com algum povo já daquelas tribos que estava ali misturada. Uma grande mistura. Mas depois os reis posteriores, os reis de Judá, já ali circulavam naquele território de certa forma. Eu estive a ler, por exemplo, de Ezequias, de Josias, que fizeram reformas tentando levar o povo a aproximar-se de Deus novamente, de tirar a idolatria. Eles já se deslocavam a outras partes do território, além de Judá. E aqui Daniel também leva diante de Deus, ele ora a Deus por todo Israel, os de perto e os de longe, em todos os países para onde os dispersaste, por causa do pecado, da infidelidade, da iniquidade. Então, continuando a oração de Daniel. Ao Senhor nosso Deus a compaixão e o perdão, porque nos rebelamos contra Ele e não escutamos a voz de Yahweh, nosso Deus, para andarmos segundo as leis que Ele nos deu por meio dos seus servos, os profetas. Na verdade, todo o Israel transgrediu a tua lei e desviou-se para não escutar a tua voz. Por isso, derramaram-se sobre nós a maldição e a imprecação escritas na lei de Moisés, o servo de Deus, porque pecamos contra ele e ele pôs em execução as palavras que havia proferido contra nós e contra os chefes que nos governavam, de fazer vir sobre nós uma calamidade tão grande que não se verificaria outra debaixo de todos os céus, como a que de facto sucedeu a Jerusalém. Aqui tem fato, porque deve ter sido uma versão brasileira da Bíblia de Jerusalém. Todo o facto que sucedeu a Jerusalém. Então aqui, nesta parte da oração de Daniel, Deus invoca o perdão, a misericórdia de Deus, mas também reconhecendo que a lei de Deus já previa, a aliança previa que se o povo se distanciasse de Deus, se adorasse outros falsos deuses, se quebrasse a aliança, havia a bênção da aliança e a maldição da aliança. Desde o Sinai, estava na lei, no Êxodo, no Levítico, mas depois, antes de entrarem na terra, depois daqueles 40 anos no deserto, antes de entrarem na terra, houve a renovação da aliança, está descrita no livro de Deuteronômio, que é chamada a segunda lei, é 2 nomos, é lei, a segunda lei foi renovada, as bênçãos foram proclamadas no Monte Gerizim, as maldições no Monte Ebal, e havia esta dicotomia, bênção e maldição, consoante houvesse a obediência ou desobediência. E eram duras as maldições e eram maravilhosas as bênçãos, mas o povo transgrediu várias vezes, enquanto andou em obediência a Deus, Deus protegeu-os e abençoou-os, mas eles estavam na Babilónia por consequência de uma grande iniquidade, grande pecado ali na terra. Está descrito nos livros dos reis, das crónicas. Eu estou agora a acabar de ler a segunda de Reis. E então, aqui fala muito de escutarmos a voz de Yahweh, e em paralelo com as leis. A lei de Deus é a voz de Deus para os homens, para aquele povo e para nós também.
porque Deus usou aquele povo como canal para trazer Jesus, mas a mensagem da lei de Deus permanece. Jesus veio explicar a lei do Pai, mostrar o que é que o Pai queria dizer, aquilo que é certo, aquilo que é errado, mantém-se. E então, Daniel, na sua oração, dá aqui imensa informação para explicar porque é que Jerusalém foi destruída, porque é que as tribos foram dispersas. Continuando a oração de Daniel, segundo o que está escrito na lei de Moisés, toda esta calamidade veio sobre nós. E apesar de tudo, não nos empenhamos em aplacar a face de Yahweh nosso Deus, convertendo-nos de nossas iniquidades e aplicando-nos à tua verdade. Yahweh esteve atento a esta calamidade e atraiu-a sobre nós, porque Ele, Yahweh nosso Deus, é justo em todas as obras que faz, ao passo que nós não temos atendido à sua voz. Cá está a voz e a lei. Aparece ali a lei, a voz, que é sinónimo. Continuando, e agora, Senhor nosso Deus, que por tua mão poderosa fizeste sair o teu povo da terra do Egito, e assim adquiriste uma fama que perdura até hoje, nós pecamos, nós cometemos o mal. Senhor, por todos os teus atos de justiça, afasta por favor a tua ira e a tua indignação de Jerusalém, a tua cidade, a tua montanha santa, pois é por causa dos nossos pecados e das culpas dos nossos pais que Jerusalém e o teu povo tornaram-se alvo de escárnio de todos os nossos vizinhos. E agora escuta, ó Deus, a prece do teu servo e as suas súplicas. Faz brilhar a tua face sobre o teu santuário devastado, em atenção a ti mesmo. Senhor, inclina o teu ouvido, ó meu Deus, e escuta. Abre os teus olhos e vê as nossas desolações e a cidade sobre a qual é invocado o teu nome. Não é em vão que as nossas obras justas que expomos diante de ti, as nossas súplicas, mas em razão de tuas muitas misericórdias. Senhor, escuta, Senhor, perdoa, Senhor, fica atento e entra em ação. Não demores mais, ó meu Deus, por ti mesmo, porque o teu nome é invocado sobre a tua cidade e o teu povo. Daniel continua a orar, nesta linha de pedir perdão, de lembrar a Deus da sua misericórdia, da sua fidelidade. E ele, ao buscar a Deus, aqui colocava-se perante Deus representando este povo de Israel na totalidade. Judá, aqueles que foram para a dispersão, no outro cativeiro, e diz, não te demores, está a pedir a Deus. Ele esteve a estudar no profeta Jeremias, que eram 70 anos, e de repente aquilo moveu o seu coração para ir trazer esta intercessão diante de Deus. Isto tem aqui algo interessante e profundo para nós entendermos sobre o que é intercessão. Às vezes nós vemos nas profecias o que vai acontecer, mas Deus ainda nos usa para em oração trazer à existência aquilo que é o que está no coração de Deus para trazer, porque Deus usa sempre o homem para agir na terra. Hoje ficamos aqui, o texto é mais pequeno, porque eu quis separar a oração depois das 70 semanas de Daniel, que é muito interessante, é o culminar da explicação profética de todas as visões, será no próximo vídeo. Eu agora queria só finalizar com um slide para vos resumir a parte espiritual aqui que podemos reter desta oração. Daniel era um rapaz fiel a Deus, que trazia a sua bagagem da sua fé, vivia ali na Babilónia, manteve-se fiel a Deus. E ele tinha estas duas vertentes, estudava e buscava a Deus em oração, em santificação, em fidelidade a Deus. Por isso é que eu coloquei esta balança. Eu uso muito este símbolo da balança porque tomei esta decisão na minha vida de não viver só do estudo e equilibrar com o meu tempo devocional em buscar a Deus e aplicar na minha vida. Porque nós podemos ter um conceito, por exemplo, de amor, ou de fé, ou de santidade, um conceito que é um conceito espiritual. Podemos ter esse conceito na nossa cabeça, podemos dar definições do que é o cristianismo, de quem era Jesus, mas depois na nossa vida prática não vivemos isso. E Jesus disse que aquele que ouve e não pratica, que é como construir a nossa casa na areia. Então eu vivi sempre, estudei, mas não deixei que o estudo ocupasse só a minha vida. Procurei tirar tempo devocional com Deus, tempo de oração, tempo de adoração e viver na prática
os princípios que eu aprendia, os princípios simples dos Evangelhos. O de perdoar a quem nos faz mal, de dar outra face às vezes. Ser capaz de orar pelo nosso inimigo. Retirar da nossa vida aquilo que nós sabemos que não é de acordo com aquilo que Jesus ensinou. Então o estudo é importante e devemos estudar as Escrituras, ler as Escrituras, principalmente o Novo Testamento, que é para nós. No caso de Daniel, ele tinha em vista a saída do cativeiro. Nós estamos noutro contexto. Embora, como eu digo sempre, vivemos numa Babilónia hoje, mas já no culminar dos impérios. Temos que equilibrar o estudo com a nossa vida espiritual. Pessoal, eu acrescentei aqui nacional, porque é um padrão que Daniel nos deixa. Nós devemos tratar da nossa vida pessoal, limpar a nossa vida, sujeitar a nossa vida aos valores de Jesus, sermos discípulos de Jesus, porque é muito diferente nós estarmos numa religião, repetirmos rituais, ou estudarmos as Escrituras, orarmos, mudarmos o nosso coração e depois tomar este peso do nacional, do povo onde Deus nos colocou e orar como Daniel, trazer em oração diante de Deus o povo e orar, pedir perdão a Deus pelo povo onde nós estamos, porque o nosso povo peca também, é idólatra, tem corrupção, tem muita coisa que precisamos trazer diante de Deus em arrependimento. Com certeza Daniel também alertava o povo lá, mas também tinha esta vertente da oração. E então deixo-vos esta reflexão final. Daniel tem aqui muito conteúdo, não só informação escatológica para nós aprendermos o que vai acontecer no futuro, mas também como mudar, como sermos como Daniel nesta geração. Finalizando, deixo-vos aqui 2 livros do que eu tenho escrito ao longo dos anos. Encontram muitos porque eu já escrevo há décadas, desde 20 e poucos anos. Então, a oração no Liberdades é um estudo sobre a oração, como é que eles viviam os primeiros cristãos no Livro de Atos dos Apóstolos, e a graça que me basta tem a ver com um estudo mais profundo de 2 Coríntios, onde tem este texto do Espinho de Paulo. É um estudo que chega a conclusões que eu ainda não vi outras pessoas falarem, portanto pode ser interessante. Está tudo disponível no site, os PDFs estão gratuitos para download. E podem comprar também na Amazon, é o único lugar onde eu tenho os livros físicos a preço de custo. Então, desejo-vos ótimas leituras, meditação e busquem ter tempos de oração como este de Daniel. Pegam num texto, por exemplo, começar nos Evangelhos, ler um capítulo dos Evangelhos e depois trazer aquilo diante de Deus. O que é que na nossa vida podemos mudar para nos tornarmos mais parecidos com Jesus, para nos tornarmos discípulos de Jesus? Então, finalizo, até para a semana. Vejam o próximo vídeo, vai ser sobre as 70 semanas de Daniel, o culminar da profecia, e vai-nos trazer muito mais informação e explicação de todas as visões para trás. Até ao próximo vídeo.